Olá, vamos começar a nossa análise de hoje com uma ideia bem forte. Um currículo escolar, ele é muito mais do que parece. Na verdade, ele é um verdadeiro projeto que não define só o que a gente aprende, mas a sociedade que a gente está construindo. Tá, vamos pensar nisso um pouco. Quando a gente fala em currículo, o que vem na cabeça? A resposta mais óbvia é, geralmente, bem simples. Provavelmente algo assim, não é? Aquela lista organizada de conteúdos, matemática, história, ciências. Mas olha, isso é só a pontinha do iceberg. E se, na verdade, o currículo for uma ferramenta muito mais poderosa? Um projeto mesmo, que carrega um monte de interesses, de propostas e de práticas que acabam definindo o futuro de uma comunidade inteira. A definição mais formal ajuda a gente a sacar a profundidade da coisa. Não é um papel parado, sabe? É um percurso, um caminho. Ele reflete quem a gente é e, o que é mais importante, quem a gente quer ser como sociedade. E aqui a gente chega no ponto central da nossa análise. Todo currículo, sem exceção, carrega um conjunto de valores. Ele não é imparcial de jeito nenhum. Ele tem uma cara, uma identidade que mostra direitinho quais interesses estão por trás dele. Isso nos leva, claro, para uma encruzilhada. A escola, por meio do currículo, pode pegar dois caminhos que são completamente opostos. Ou ela serve para manter as coisas como estão, ou para mudar tudo de verdade. Aqui dá para ver os dois lados bem claramente. A escola mais conservadora, o foco dela é manter a ordem, preparando as pessoas para os papéis que já existem na sociedade. Já a escola progressista, nossa, ela vê a educação como um motor de mudança. Um lugar para a gente se perguntar por que as coisas são assim e buscar na prática uma sociedade mais justa. Essa tensão, sabe, entre preservar e transformar é o coração de todo o debate sobre currículo. E essa ideia não é de agora, não. Pensadores como Bourdieu e Passeron já falavam isso há muito tempo. Eles viam a escola como um aparelho ideológico, uma ferramenta poderosa que acaba reproduzindo as estruturas de poder, as desigualdades. É uma visão bem crítica, mas olha, é fundamental para a gente entender as forças que estão em jogo. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos dar uma olhada rápida em como o jeito de pensar o currículo foi mudando ao longo do tempo. Bem, lá no começo, a visão era super simples. O currículo era só uma lista de coisas para ensinar. Depois, com as teorias críticas, caiu a ficha de que o currículo tinha uma ideologia e podia, sim, perpetuar injustiças. Hoje, com as teorias pós-críticas, a conversa vai ainda mais longe. A ideia é que o currículo tem que ser construído junto com todo mundo, dando voz para quem sempre foi calado. Ok, a gente já entendeu o problema e as teorias, mas e na prática? Como é que se faz um currículo que transforma em vez de só reproduzir? Bom, existe um plano para isso. Não algo que acontece do nada, por acaso. Precisa ter intenção, planejamento. E esse planejamento é dividido em 3 ações bem específicas para garantir que a mudança aconteça de verdade. Então, primeiro é o situar. Tem que entender a realidade da escola, da comunidade, sabe? Onde estamos pisando. Depois, elaborar. Definir metas claras de emancipação. E aqui, o papel de quem educa é fundamental. E, finalmente, executar. Levar o plano para a sala de aula, ver o que funciona, avaliar e ajustar. É um ciclo que nunca para, de ação e reflexão. A teoria é linda, né? Mas é no dia a dia da escola, no chão da sala de aula, que o verdadeiro currículo se mostra. E olha, esse lugar é bem complexo e cheio de conflitos. A pesquisadora Nilda Alves usa uma metáfora genial. O que está escrito lá no papel, no documento oficial, é uma coisa, mas o que acontece de verdade, nas conversas, nas brincadeiras, nas broncas, essa é a tal da caixa preta. É ali que a gente descobre qual é a real identidade do currículo. E quando a gente abre essa caixa preta, o que se encontra é impactante. Um estudo de 2021 mostrou pais que proibiam os filhos de discutir temas essenciais. Alunas que eram constantemente silenciadas. Preconceito rolando solto contra colegas, contra religiões. E uma confusão enorme sobre políticas de igualdade, como as cotas. Isso é o tal do currículo oculto em ação, ensinando lições que nenhum plano de aula admite. E esse trecho de um poema é um soco no estômago, né? Ele mostra bem o espírito da abordagem pós-crítica. Ele força a gente a questionar as palavras que a gente usa. O que a gente está chamando de amor? O que a gente está chamando de patriotismo? Será que não estamos só mascarando preconceitos? É uma desconstrução que dói, mas é necessária. Então, a gente chega a essa conclusão. Existe um abismo gigantesco entre o que as escolas dizem que ensinam e o que os alunos realmente aprendem ali no dia a dia.
E o grande desafio é justamente fechar essa lacuna. Diante de tudo isso, a gente precisa falar de responsabilidade. A chance de mudar as coisas está nas mãos de todas as pessoas que fazem parte da educação. Essa pergunta aqui, ela define tudo. A pessoa que educa vai ser só uma guardiã das regras que já existem, reforçando o status quo, ou vai ser alguém que dá ferramentas para as novas gerações pensarem por conta própria e desafiarem as estruturas que encontram? E a verdade nua e crua é que esse trabalho não é tranquilo. Trazer para a conversa quem sempre foi ignorado, questionar preconceitos que estão aí há séculos, isso gera conflito. Mas um currículo democrático de verdade nasce justamente dessa tensão, desse debate. E, no fim das contas, nossa análise termina com uma pergunta e não uma resposta. Porque construir um currículo é uma tarefa que não acaba nunca e que é de todo mundo. A escolha entre reproduzir o mundo como ele é ou transformá-lo, essa escolha está sendo feita agora, em cada escola, em cada sala de aula. A questão que fica é, qual vai ser a nossa parte nessa construção?